Olá, boa tarde, internautas aqui da TV 247. Eu sou a Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa Estado de Direito, dia 7 de junho, muita expectativa em torno aí dos desdobramentos sobre a questão da cassação marista. Marx deve estar em andamento ali a sessão aqui, e sempre pedindo para você dar o seu like, compartilhar essa transmissão e, se possível, se inscrever aqui no canal brasil247.com/apoio, lá tem todos os perfis de assinatura, e também você pode, se não puder fazer essa contribuição financeira, você pode aqui se tornar membro, dar o seu like, isso já fortalece bastante a nossa comunicação. Então, feito aqui os avisos, vou saudando aqui os internautas que estão chegando, mandando seu comentário, já tem aqui 2 membros, a Pavlova, que já deve ter renovado, né, Catarina Segala, que deve ter renovado a assinatura, obrigada, Pavlova, e o João Freitas também entrou como membro aqui do canal, então sejam bem-vindos aqui à comunidade 247. Saudando a todos que vão chegando, faça sua pergunta, seu comentário, a gente vai lendo aqui. Sônia Mourão, a querida Sônia está por aqui também, dizendo curtam e compartilhem o vídeo, galera. Sônia, beijo, feliz, ela fez aniversário recentemente, mandei mensagem lá, mas está feita aqui o meu reforço, meu carinho, essa querida Sônia Mourão. Obrigada a todos por aí, então vou chamar aqui o nosso convidado para tratar desse assunto difícil. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, da qual é titular da Faculdade de Direito, professor, né, da universidade, e coordena na instituição um grupo de estudos o direito achado na rua, jurista, tem um papel importante também na luta democrática. Vou embarcar aqui, José Geraldo. Boa tarde, professor, tudo bem? Obrigada aqui pela sua participação conosco. Então, boa tarde, Daiane. Cumprimento os que acompanham a TV 247. Faço uma saudação aos que já estão em ambiente de acompanhamento da nossa conversa, né? Saudando os que já se manifestam aí pelo chat, né? É uma alegria estar com você, Daiane. Sempre adrenalizado, porque a conjuntura é interpelante, não é? Não pode dormir com os 2 olhos fechados, né? Há muito tempo, né? À meia-noite e 40, o ministro pede vista, né? Esse cotidiano já não é de hoje, né, professora? A gente vive em É. uma constante. Queria começar essa conversa, talvez, fazendo essa análise. O papel esse programa, por exemplo, é resultado deste quadro geral, né? Acho que esse programa poderia ter existido muito antes, assim como na TV, o direito podia ter se transformado num cotidiano maior da vida das pessoas. Mas a existência desse programa é justamente por conta dessa constante ameaça que há no país, uma sombra do golpe que sempre se aproveita de situações da conjuntura, e a partir de 2016 isso vem se acirrando. A Lava Jato deu um corpo, uma forma muito maior a esse instrumento, né? E a política vem sendo pautada. Muitos falam da judicialização da política e apontam isso como um sintoma desse quadro de erosão democrática que nós estamos vivendo. Como é que você analisa esse contexto do Brasil? Isso é novo ou sempre fez parte da nossa história? Há uma continuidade dessa tensão de assalto à institucionalidade, né? Porque o nosso país ele resulta de um experimento colonial, então ele se constituiu na linha da institucionalização num sistema clientelista, né? Que envolve, como dizia o ex-ministro do Supremo, um grande cientista político, Victor Nunes Leal, né, que escreveu um livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto, né, uma condição em que nós vivemos mais na troca de favores do que na institucionalização dos direitos, né? E os favores são aquilo que se caracteriza, né, como uma articulação de proprietários no contexto colonial, né,
da gente de bem, quer dizer, aqueles que têm bens, né, que são os proprietários, né, os homens brancos, ricos, que se apropriam do orçamento público e privatizam a distribuição da riqueza nacional. Quer dizer, a nossa construção pós-colonial é marcada por uma institucionalidade atrelada a essas injunções. Claro que, no contexto do chão, né, onde ali os conflitos se estabelecem, né, os movimentos sociais disputam um lugar de protagonismo, se fazem sujeitos e vão construindo um projeto de sociedade, democratizando, né, as relações sociais, criando direitos, denunciando as expoliações, denunciando as opressões, né? E essa tensão permanece. A mais recente delas foi aquela que vivenciamos após 64, entre o autoritarismo de uma inserção no país de uma modalidade liberal de controle do sistema de produção e de distribuição da riqueza, e articulação dos poderes políticos para ajustar isso no seu sistema legislativo, executivo e judiciário, né? Mas que logo teve a resposta social que quebrou essa possibilidade num desenho, né, que se expressou na Constituição de 88, uma Constituição de cidadania, né, que permitiu, inclusive, que os movimentos sociais construíssem um projeto de sociedade, um programa de governo, que foi um programa democrático popular, né, que trabalhou essa inserção do social até então excluído nos benefícios da distribuição da riqueza, né? Mas as oligarquias, os patrimonialistas, nunca conviveram bem com isso, nem a ganância internacional, né? Esse é um país ainda pós-colonial, tem muita riqueza a explorar. Olha a Amazônia, olha o Cerrado, olha o petróleo, né? Então, essa tensão está sempre numa espécie de tiro-liro, né? De ioiô, sobe e desce, né? Mas eu creio que a perspectiva do social sempre vai alargando o horizonte de realização dos direitos, né? Como você demarcou, o contexto conjuntural é o de 2016, em que as oligarquias resgataram, né, o domínio da institucionalidade para quebrar o projeto democrático popular de mais equidade na distribuição da riqueza, mais igualdade na participação do poder político, né? Uma democracia participativa, né? E é nesse horizonte de 2016 que nós estamos duplamente interpelados. De um lado, na recrudescência neoliberal, né, que quer se apropriar do que a gente tem como infraestrutura econômica e de bens de nossa capacidade produtiva, né, para a ganância internacional. Então, é um golpe que, na origem, é um golpe contra o trabalhador, né? E é um golpe contra as organizações sociais, né? Mas por meio, né, do assalto à institucionalidade. Por isso que a gente caracterizou. É um golpe legislativo, judiciário e, Daiane, midiático, né? Porque tudo isso precisa construir mentalidade, né? Então, essa tensão que a gente vive, dupla, da tomada do botim, que é o patrimônio social, né? Olha os lances atuais da Petrobras, olha o jornalista do The Guardian sumido quando está investigando a questão da fronteira agrícola no contexto da apropriação da Amazônia, né? É um golpe contra o trabalhador, é um golpe contra o social, né? E, portanto, as primeiras medidas foram de afetar aquilo que era ganho dos trabalhadores no sistema econômico e normativo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Mas, no fundo, é um golpe contra a democracia, porque o resultado é desdemocratizar, desconstitucionalizar
direitos, né? Que é o que está em jogo permanentemente e agora, né? Está em jogo agora, mobilizando essas institucionalidades que, aos poucos e a cada movimento, vai demonstrando o que é a sua lealdade. Né? No caso do direito, isso que a gente tem chamado de lawfare, né? Quer dizer, a política por meio do uso da institucionalidade, sobretudo do jurídico, né? Para ser o álibi dessa violência dramática que é a retirada de direitos e a inibição da participação democrática dos movimentos sociais organizados. Né? Perfeito. Professora, o senhor já tem falado, numa entrevista no ano passado, você já disse, nós estamos ainda dentro de um golpe, já estamos dentro de um golpe. O que o senhor caracteriza isso, fundamentalmente? Para pegar um parâmetro, em 64, você lembra, né? Houve um golpe direto, imediatamente, uma tomada de poder pela intervenção militar, né? Com as suas alianças civis, os banqueiros, os industriais, né? Alguns setores da sociedade civil com mentalidade engajada nisso, incluindo instituições liberais e até eclesiais, né? Mas você há de recordar, né, que com a reação, com as acomodações do tipo de definição de ritmo e de projeto, logo em 68 isso ainda recrudesceu mais ainda. A gente chamou de golpe dentro do golpe, né? Quando, mantendo a aparência de institucionalidade, judiciário funcionando, legislativo funcionando, a violência pela censura, pela tortura, pelo banimento, pelo assassinato político constituiu as maiorias adequadas à execução desse projeto, né, de transferência de renda pública para certos segmentos do econômico organizado. Né? Então, foi um golpe dentro do golpe. Né? Agora é a mesma coisa. O projeto democrático popular, que não era revolucionário, como não são revolucionárias no sentido dramático as mobilizações do social. Veja que o MST, que é o movimento social mais importante, Celso Furtado dizia que era o movimento social mais importante do século XX, não tenho razão para dizer que diminuiu a sua importância. Veja a repercussão que ainda tem as suas ações no mundo hoje, né? Potencializadas pela agregação de novos sujeitos, pela via campesina. O MST ele não está propondo nenhuma radicalidade na linha de mudança das instituições. Está pedindo democratização, reforma agrária, mudança do sistema de produção e de apropriação, né? Claro, com um horizonte ético voltado para um sistema de distribuição equitativa, que eles chamam de socialismo, né? Mas as estruturas são estruturas mediadoras da ampliação dos direitos. O projeto democrático popular abria a participação e usava uma parte do orçamento para inclusão, né? Inclusão a partir de novas formas de financiamento da produção familiar, dos sistemas de internalização, né, dos recursos da produção, inclusão no sentido de dar cidadania pelas cotas nas universidades, o aumento de vagas, o financiamento da educação pública, né? Formas que são até compensatórias, que são incidentais no tocante à aplicação forte do bolo orçamentário. Né? Mas, mesmo assim, a ganância não tolerou isso, não aceitou isso, né? E provocou a destituição de governo. Valeu-se de falácias interpretativas do modo de fazer política. Me lembro um decreto legislativo para revogar um decreto do Executivo de regulamentação de um princípio constitucional de democracia participativa, com orientação ao governo para criar políticas que respeitassem os fundamentos da Constituição de democracia participativa.
e os liberais no Congresso acusando esse movimento de ação bolivariana, na linha de que se criava, né, um mecanismo sovietizante da sociedade, né, e tentando revogar essas medidas que orientavam a ação do executivo, mas não criavam nada novo, porque tudo isso estava estabelecido na Constituição, né? E também vimos que, nesse mecanismo, o judiciário entrou como um instrumento bastante afeiçoável a esse processo, né? E aquelas estruturas que a gente tinha visto florescer com a Constituinte, de uma justiça mais expandida para dar conta em todos os campos do sentido legítimo dessas demandas de inclusão, na semântica, por exemplo, substituindo o invadir criminalizador da recusa de debater função social da propriedade pelo ocupar, né, para considerar como adequadas as formas, né, de mobilização do social para colocar em apropriação solidária as terras que não cumprissem função social, né, os imóveis que não cumprissem função social. Vimos isso. Vimos um Ministério Público que abria diálogo com a sociedade, se fazia promotor da cidadania, né? Um Ministério Público foi pensado na Constituinte como um instrumento de mediação das demandas da sociedade civil. Tudo isso ser tangido de novo para aquela função de mediador desse sistema de apropriação egoísta e exclusiva, né? Então, a gente viu que, por exemplo, o lawfare foi o mecanismo a partir do qual se fez do direito um uso político para convencer as medidas de contenção das reivindicações sociais por direitos, né? E isso é curioso, né? Porque acabou fazendo, por exemplo, do próprio Supremo Tribunal, que se pensava poder ser um guardião da Constituição, né, um intérprete da realização das promessas que a Constituição propunha, um porteiro que não deixa ninguém entrar, um porteiro que não deixa ninguém entrar, que não reconhece a legitimidade das reivindicações dos trabalhadores, dos movimentos sociais, tanto os de reivindicação econômica, né, quanto os de reivindicação identitárias, né? Veja aí, suspenderam agora o julgamento da DPF promovida pelos indígenas, pela PIB, para discutir o reconhecimento dos direitos ancestrais dos povos originários, né, previstos na normativa do direito internacional, como a Convenção 69, né, fazendo circular teses agraristas do tipo marco temporal. Ainda bem que o voto do relator já espancou tudo isso, mas não se sabe como é que lá, né, as personalidades vão vestir o uniforme de guardião ou o uniforme de porteiro, não é isso? Ontem vimos 2 porteiros, né, fechando a cancela lá, né, dizendo aqui não entra, não é isso? Aqui não entra. Então é isso, eu acho que é um movimento de vai e vem, mas a espiral do movimento é ascendente, Daiane, é ascendente. Os direitos são constantes e são contínuos, você ascende sempre, né? Você carrega o legado utópico das lutas sociais acumuladas, e é isso que está impedindo que este golpe se consume numa ditadura descarada, né? Porque o social ainda tem energia suficiente para trazer à nossa consciência o projeto que historicamente vem sendo construído, e graças a uma comunicação que é independente, como o 247 e congêneres, né, a narrativa
oficial, porque a imprensa empresarial é uma espécie de diário oficial do neoliberalismo, né? Então, as medidas são saudadas, são elogiadas, tem argumentos de validação por meio de depoimentos, de discursos competentes de economistas, de sociólogos, de professores, né? Mas, de alguma maneira, se consegue, né, salvaguardar e abrir ensejo para uma disponibilidade das lutas sociais que ponham limite a essa tentação autoritária necropolítica. Um exemplo, a pandemia. Deixada as políticas de governo, o social seria o campo do desenvolvimento de mercadorização da vida. Seria o campo de desenvolvimento de um sistema de prevalência dos negócios sobre a dignidade das pessoas, sobre os direitos sanitários das pessoas. Mas o social, contrariando essa posição necropolítica, se organizou e reagiu. O MST distribuiu cestas bases em toneladas para o país. Os sindicatos de energia conseguiram manter valores subsidiados para a distribuição de gás aos trabalhadores pobres, né? Os indígenas conseguiram construir por si limites da ação sanitária que tem caráter. A CPI do Senado disse isso, tem caráter genocida, né? E o social foi capaz, nas comunidades, Paraisópolis, organizando todo um sistema de saúde para poder proteger a vida e o humano, restaurando a dimensão ética da economia, e não a voracidade do mundo dos negócios. E denunciando que, nesse espaço, por exemplo, era preciso disputar, nos espaços da institucionalidade, aquelas consciências que se dessem conta do seu papel histórico e do seu papel social. Aliás, nesse ponto, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal reagiu até bem em nome dos interesses dos movimentos sociais, indígenas, quilombolas, em ADPFs que discutiram a questão dos descaminhos governamentais no tocante à condução da pandemia, reconhecendo estado de coisa inconstitucional em várias dimensões, né? E, de certa maneira, balizando um tanto aquilo que seria a salvaguarda dos direitos fundamentais e a salvaguarda daquelas estruturas constitucionais, como o SUS, no tocante à função social, por exemplo, da saúde, né? Discutir que vacina é um bem social constituído pela capacidade financiada pelos estados para produzir pesquisa, e que não pode ser simplesmente atribuída à lucratividade dos mercados, né? Eu acho que são momentos de tensão, como eu disse no início, né? A gente tem que dormir com o olho aberto, não pode descuidar, né? E saber, né, que na nossa experiência social, a vocação autoritária, a disponibilidade bonapartista dessa vocação, né, que se inspira em experiências, inclusive, fascistas, né? Heróis que se consagraram pelas práticas de repressão que não descuidaram sequer de fazer desaparecer adversários ou torturá-los, não é isso? O social consegue colocar pautas que abrem a perspectiva de diálogo, inclusive global, sobre o fundamento das ações, né, que, em algum momento, podem ser avaliadas do ponto de vista do controle internacional da sua criminalidade, né, que é o que está em causa, por exemplo, no exame do que o Senado fez como CPI, também discutir no campo do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal de Direitos Humanos da OEA, né,
as ações genocidas dessa governança aliada ao interesse neoliberal. Né? Falei muito, não foi? Não, aqui a gente convidou o senhor para falar, não convidou o senhor para não falar. É para falar, isso não falou muito, não. Eu estou com a internet um pouco com oscilação aqui desde cedo, vou tentar depois, enquanto o professor falar, entrar novamente, mas queria trazer uma pergunta, espero que vocês estejam me escutando direitinho, da Fernanda DS. Ela diz, professor, podia me esclarecer uma questão bastante atual e necessária. A nossa Constituição baliza a liberdade de expressão ou ela é irrestrita, sem limites? Em cima dessa pergunta da Fernanda DS, eu queria jogar para o professor aqui, José Geraldo, justamente nesse papel que as instituições têm hoje. Alguns setores apontam uma certa uma conduta autoritária até do próprio Supremo em determinadas ações, por exemplo, citando aqui o inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, em que o relator investiga, atua, decide e tal. Queria que o senhor falasse um pouco disso, porque dentro de uma situação limite, dentro desse golpe que está em andamento, que o senhor já apontou, essa questão acaba ficando limiar ali, parece uma linha tênue. Não, vamos dizer assim, o experimento constitucional é sempre um avanço no sentido de aprofundamento das condições de liberdade, né? No caso, né, aquelas liberdades mais ligadas ao protagonismo dos sujeitos sociais, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de ensino, liberdade de expressão, né? Esse é o movimento do social que o constitucional abriga. Então, ninguém pode ser inibido no tocante a essas salvaguardas que o experimento civilizatório realiza democraticamente, né? Sofrendo censura, com qualquer tipo, desde censura repressora de caráter penal, né, criminalizador, até censura de caráter econômico, né, que torna impossível a realização de uma atividade. Né? Agora, essas liberdades são dirigidas ao social, liberdade de comunicação, de comunicar e de receber comunicação, liberdade de informar e de ser informado, né? E ela se expressa de muitos modos, ela se expressa no discurso político que os sujeitos realizam nas suas organizações, nos seus comícios, nos seus protestos, nas suas faixas, nas suas obras de reflexão, né? Agora mesmo, as Nações Unidas, no ano passado, aprovaram uma declaração de direitos dos camponeses e das camponesas, com um artigo 8º sobre a liberdade de pensamento, de opinião e de expressão, atualizando o artigo 13, né, que, inclusive, gerou no ambiente jornalístico a organicidade de defesa dessa prerrogativa da sociedade organizada a uma entidade chamada Artigo 13, por exemplo. Né? Então, claro que os direitos eles são sempre considerados numa articulação de convivência. Então, não é dizer que o meu direito termina onde o seu começa, é ponderar como a liberdade de um não pode ser restrição da liberdade ou da dignidade do pensamento ou da ação do outro. Por exemplo, a liberdade de expressão não pode ser um artifício para fazer circular a prática criminosa de redução da dignidade do outro, pela calúnia, né, pela fake news. Né? Então, há uma ponderação, mas que não resulte na linha da censura, mas que se ressalve na linha da responsabilização. A questão que você coloca começa quando esse limite se faz não entre os cidadãos na sua horizontalidade,
mas quando isso implica, por exemplo, na crítica do exercício da atividade de alguém que está investido de uma dimensão de poder político. Por exemplo, agora mesmo, um juiz condenou uma escritora que fez uma crônica de desempenho cultural de uma comarca em Santa Catarina e inseriu na leitura dessa crítica aspectos, digamos, peculiares da prática de determinados sujeitos que se reconheceram vestindo a carapuça. E logo vem uma decisão judicial nesse âmbito, né, que é uma decisão que se vale do sistema para salvaguardar o seu interesse próprio, né, se apropria do interesse. Bom, mesmo com esses desvios, a gente sabe que o sistema está montado para ser revisto. Então, você tem recursos, você tem capacidade de levar a outros níveis o exame de algo que saia do âmbito do interesse pessoal subjetivo, né? E poder estancar. Há um colega seu, jornalista, que você conhece bem, todos conhecemos, Luiz Nassif, né? Que foi alvo de uma ação planejada, programada pelo sistema de magistrados, né, que combinou, parece coisa assim de disputa de licitação, né, o combinemos, né, combinou confrontar a autonomia emancipada do pensamento crítico do jornalista por meio da contenção econômica da sua capacidade de sobreviver, né? E espalhou ações pelo Brasil afora para que ele pudesse se defender, e como se defender em pontos diferentes de um país deste tamanho, e fazer incidir definições de reparações que exaure a capacidade econômica do sujeito, impede o exercício da sua capacidade profissional, da sua atividade profissional. Isso não é admissível. O limite é sempre na configuração entre o dever e o direito, na linha de ponderar o que não viola a legítima expectativa de salvaguarda da honorabilidade, da verdade, da honra de outro, né, que seja alvo de uma opinião, de uma manifestação de pensamento ou de uma crítica sobre tudo que represente seu agir no social, suas crenças, a torcida do time que tem, etc. Né? Então, não são limites, são ponderações. A liberdade é ilimitada. O que é contido em ponderação é aquilo que representa incidir no exercício da liberdade uma injúria, no sentido objetivo do termo, né, que afete a dignidade e o direito do outro. Né? Mas isso a Constituição prevê e pode ser estabelecido, e os erros podem ser corrigidos, e as ações interessadas, mesmo de juízes, podem ser revistas, como a gente acabou de ver. No lawfare, hoje, inclusive, né, foi publicado o acórdão na segunda turma do Supremo, que diz que o juiz lá de Curitiba produziu resultados sob clara suspeição. Quer dizer, fez prevalecer na sua função pública e social uma percepção dele sobre a política e sobre o mundo, né? E se valeu do aparato institucional para agir como um militante partidário, não é isso? E a prova é que está se valendo disso tudo para calçar a sua possível plataforma eleitoral de candidatura, né? Não sei agora, parece que é deputado estadual, já não vai ser a presidente da República, nem a senador, nem a deputado federal, né? Mas está aí, o tribunal hoje diz, é suspeito, então anula tudo, né? Que eu acho que é um tanto, né, do aprendizado, né, que no institucional os sujeitos com discernimento acabam obtendo, e se não forem corrigidos pelo social, serão corrigidos pelo próprio sistema. Né?
não será perdoado, né? Porque hoje tudo vem à tona, tudo é exposto e ninguém pode mais assim, de modo dissimulado ou oculto, disfarçar suas intenções pessoais a pretexto de realizar objetivos públicos, sociais, né? Exatamente. Explicado aqui, vou colocar na tela lá a sessão da segunda turma aqui, que ainda está em andamento, tá, o relator, o Cássio Nunes, está lendo o seu voto. Eu li o voto dele da outra vez, né, sobre a questão. Confesso que, como bacharel em Direito e jornalista, é um votinho cansativo, difícil de sustentar do ponto de vista jurídico, mas ele está aqui fazendo a leitura, então os outros ministros ainda não se pronunciaram sobre a questão. Essa questão que eu estou me referindo é a cassação, aí, a manutenção ou não da cassação do deputado Francisquini, bolsonarista, que no ano passado teve seu mandato cassado por conta de fake news. E aí a gente vai entrar aqui um pouco nesse imbróglio causado justamente por essa decisão do ministro Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro, tomou uma decisão monocrática que anulou uma decisão de um colegiado inteiro, né, do plenário inteiro do TSE. Isso já chama atenção, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa postura, porque o argumento que ele sustenta vai contra tudo aquilo que sustentou o tribunal, que decidiu pela cassação por unanimidade. E aí a discussão que fica então está valendo fake news, isso por um lado. E eu queria puxar aqui, professor, um artigo que eu acho que foi uma grande sacada do nosso querido articulista aqui, Jefferson Miola, que ele resgata uma fala de um dos filhos de Jair Bolsonaro, que, desde lá de trás, faz ataques sistemáticos ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema judiciário como um todo. Então, a fala aqui do Jefferson Miola, no artigo dele que está lá no 247, é Mendonça e Cássio no papel de soldado e cabo das cúpulas militares para fechar o STF. E essa sacada aqui é justamente naquela fala do, se eu não me engano, Eduardo Bolsonaro, que disse que para fechar o Congresso bastava um soldado e um cabo. Queria que você comentasse um pouco esse ambiente, porque faz parte da política do bolsonarismo, né? Colocar o judiciário como um obstáculo da democracia, da liberdade e do funcionamento do Brasil. E esse caminho é justamente um caminho estratégico da política deles. Queria que você comentasse isso do ponto de vista da nossa conjuntura, né? Então, a conjuntura mostra isso, e como você disse, né, a atitude traduz o que parece ser uma ação estratégica. Né? E essa ação estratégica que tem caráter de jogo de guerra, ela é jogo de guerra, né? Ela, vamos dizer, faz a medição do terreno. Você ensaia o movimento e percebe qual é o movimento que vem a seguir, né? Eu achei a figura do Miola interessante, né? Só falta o jipe. E, por conseguinte, né, falta aquela condição que não fica assim pré-constituída pelo movimento estratégico. Né? Quer dizer, o soldado e o cabo fazem a sua atuação, né? Mas é preciso ver se ela tem impacto. Que até aqui, por exemplo, não tem se revelado uma resultante que assegure a vitória dessa estratégia. Ao contrário, por exemplo, eu não sou dos que acham que isso é bravata. Eu acho que isso é jogo de guerra. Eu acho que esse tipo de comportamento dialoga com alianças,
mas se instrumentaliza. Por exemplo, quando chama uma condição de fragilidade do sistema eleitoral e pede um movimento semelhante ao do Capitólio, você junta aliados, mas você complementa isso com uma política de liberação de armas. E você, inclusive, transfere a possibilidade do uso dessas armas não só para milícias que se valham dessa vantagem, mas para estruturas que estão dentro do sistema institucional. Por exemplo, a última medida é para policiais aposentados, que são aptos ao uso de armas e que são representações de lealdades que estão sendo disputadas. Como estão sendo disputadas? Com benefícios do orçamento, não é isso? Que vão de reajustes salariais a emprego no sistema civil de cargos que passam a ser exercitados por segmentos dos militares, não é isso? De todas as forças, até benefícios de reembolsáveis, tipo almoxarifado, para distribuir itens de uma lista de bens eróticos, de bens sexuais, né? Então, os ensaios não são bravatas, porque são jogos de guerra, são movimentos táticos, mas que são seguidos de medidas de possibilidade concreta de efetivação, quer dizer, a manutenção do JIP. Então, o JIP está sendo preparado lá na garagem, né, para o caso desse movimento. Até aqui, por exemplo, mesmo os meios de comunicação mais oficiais do ponto de vista da identificação ideológica, né, não tem embarcado nessa medida. Por exemplo, a gente viu editoriais duríssimos de jornais da ordem, de jornais da aliança político-econômica, denunciando, né, o caráter genocida da política sanitária. A gente viu. Como viu o Supremo, por exemplo, adotando medidas de interferência na gestão administrativa para o exercício de políticas também de salvaguarda dos direitos, né? E essas medidas que estão aí no campo do eleitoral, por exemplo, ligadas ao controle judicial das eleições. Eu integrei como representante da Comissão Justiça e Paz de Brasília, né, o conjunto das 18 das entidades que formam essa coalizão em defesa do sistema eleitoral, que fomos ao ministro-presidente do TSE, o ministro Fachin, levar uma carta que expressasse o que a gente dizia, respondendo a ele, né, que nos constituímos como sociedade civil desarmada, né, e pedíamos que ele se manifestasse do ponto de vista da necessidade de garantia de um pleito que não fosse contaminado por esse tipo de procedimento, né? Que são procedimentos, vamos dizer, essa semana ali, né, que o ministro da Defesa quer recolocar, e não é papel dele, não é papel dele. A função de controle das eleições é do Poder Judiciário, não é do Departamento de Defesa, não é das Forças Armadas. Itens que servem para desqualificar no ambiente social a função legitimadora do voto em urna e a função golpista de eventual estratégia de uso de cabos e soldados na negação do resultado das eleições, como aconteceu nas eleições norte-americanas, não é isso? Então, eu vi o ministro da Defesa dizer que vai voltar com uma lista. Na nossa reunião, o ministro, com seu staff todo, assegurou que o controle da eleição é do Poder Judiciário
e que o sistema de fiscalização é dos partidos e da sociedade civil organizada e dos observadores internacionais, coordenados pelo Poder Judiciário. E que não há, não ser por força, possibilidade de fraudar as eleições ou retirar a sua legitimidade quanto à qualidade do resultado. Claro que um ato de força pode fazer isso, mas nos tempos que nós estamos vivendo, Daiane, os atos de força são efêmeros. Olha a Bolívia, olha o Peru, olha o Chile, os atos são efêmeros. O social se recompõe, se reconfigura e retoma a sua capacidade instituinte. O que acontecerá aqui? Não é possível um país como o Brasil, que se tornou a expressão global de cultura e de qualidade crítica dos seus pensadores e dos seus artistas e de seus políticos, um país que sentava nas principais mesas de negociação do sistema mundo, um país que tinha lugar em todos os fóruns onde as principais potências políticas e econômicas tinham um assento, um país em que seus artistas eram celebrados. Não é possível que a nossa mentalidade se rebaixe a esse ponto de nos constituirmos como gado que vai para o matadouro, intui a sua morte e não tem capacidade de reagir. Isso disse Domênico de Masi esses dias, se referindo a esse rebaixamento da inteligência que o fascismo produz e o autoritarismo, no caso do Brasil, parece estar em causa. Isso vai ter basta, se não no momento em que a atitude golpista se manifeste, como cobrança da justiça histórica e materializada nos tribunais que possam julgar o que se chama, né, os balizamentos de uma justiça de transição, a responsabilidade desses agentes. Né? Olha que lá na Argentina, aqueles generais terríveis da experiência da ditadura estão condenados à prisão perpétua. Uhum. Eles estão em presídio. Olha que no Chile, o ditador autopotencializado na sua ferocidade foi subordinado a uma jurisdição internacional mobilizada por um país estrangeiro ao Chile, mas que invocou regras de direito internacional. Então, hoje é muito mais difícil, sobretudo quando esse movimento, né, de confronto, de afronta às instituições, tem essa característica quase de, eu diria assim, quase de grupos sem envergadura, né? Quando a gente ouve falar dessas ações, são coisas assim do tipo a rachadinha de cachês de artistas que, vamos dizer, mesmo em municípios onde não haja capacidade financeira, com calamidades, né, desviam. Evidentemente que isso não vai para os artistas. Né? Uma delas chegou a dizer que ofereceu shows gratuitos que não foram aceitos, porque não tem cachê, não tem partilha, não tem rachadinha. Né? Quer dizer, é quase uma espécie de contravenção, não chega nem a ser crime no sentido grave do tema, né? É óbvio que isso, em algum momento, como no terror de Robespierre, alguém vai dizer, chega, eu acuso Robespierre, né? E com todo o poder do déspota, no dia seguinte ao 9 Thermidor, ele estava na guilhotina. Quer dizer, há um momento em que a inteligência que está sendo rebaixada, que a intuição de que estamos sendo tangidos para a morte política vai nos permitir reagir porque não somos gado, que intui a sua morte, mas não tem como reagir,
vai chegar um momento em que a gente diz: chega. O povo que cuspia na tumba do czar, no dia anterior, beijava o chão que ele pisava, gente. Né? Então, eu digo assim, Daiane, pode até sair do tático para o real, no sentido que não é mais um jogo, é a guerra deflagrada, e não apenas em lawfare, mas com jipe, soldado e cabo. Mas não dura. Não dura. Só agrava o comportamento criminal. E não é possível que a nossa sociedade, tão iluminada, tão esclarecida, com tantos talentos, com tanta qualidade interpretativa, os grandes jornalistas que temos, não é possível que a gente não se envergonhe disso e não reaja. Que a gente se deixe levar como cúmplice desse processo. Né? Como dizia La Boétie, né? Só entre os clandestinos é que se estabelecem alianças, mas porque eles se entretemem, não é porque eles se entreestimam. E aqueles que têm dignidade não entram no conluio da clandestinidade, lutam pela dignidade da política. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É o exemplo do jornalismo que vocês fazem. Né? Em algum momento, a gente vai se dar conta, né, que quando a gente aperta uma tecla de máquina de votar, a gente também está apertando uma máquina de moer gente, de suprimir gente, de matar gente de fome, de tirar o dinheiro da saúde do povo. E a gente vai ser cúmplice disso? Exatamente. Exatamente. É isso. A gente está caminhando aqui para os finalmente. Queria muito, muito agradecer a participação do professor José Geraldo aqui conosco. Tem muita gente falando aqui do direito achado na rua, querendo saber. Sim, nem falamos disso, né? Pois é. Queria que o senhor finalizasse aqui falando um pouco ainda se o grupo continua funcionando ou não. O pessoal quer. E a gente pode até marcar um outro programa só para a gente falar sobre esse assunto. Sim, até porque tem a ver, né? Por exemplo, tem ministro do Supremo que diz que o direito é achado na lei e não na rua. Eu acho isso muito bom, porque ele está dizendo que preocupa uma visão de direito que resgata para o social a capacidade instituinte de aprofundamento da democracia. E não essas falácias do neoconstitucionalismo, né, que se rende, né, à manutenção do status quo. Né? Então, eu acho bom fazer esse tipo de discussão, mas o que o direito achado na rua tem é uma confiança muito forte de que o social ele é capaz de recuperar a institucionalidade e trazê-la para um sentido de maior engajamento com a promessa da Constituição. Eu vou dizer, eu não sou profeta, mas eu quero dizer que o que claramente é uma manobra, né? É uma manobra, você acabou de mostrar, né, que é uma ação até com um quê de malícia, né? Isso, eu peço vista aqui porque eu procrastino ali, eu desloco a competência para acolá. Eu quero dizer que, em algum momento, a decisão vai sair na segunda turma ou no pleno. E eu tenho profunda convicção, você falou do princípio da colegialidade, né? Que as 11 ilhas sabem que cada uma delas tem uma autonomia pela sua própria autopercepção, né, psicológica, mas elas sabem que elas formam um arquipélago e que, por conseguinte, a colegialidade não é uma capa para ocultar o que fazem, é uma salvaguarda para dar dignidade à sua atitude. E, por exemplo, se um tribunal inteiro decidiu nessa causa, e decidiu em nome de um mecanismo de salvaguarda ética das eleições, nenhum juiz singular vai conseguir manter a sua pretensão, legítima ou não. E o fato de exercitar uma atribuição de regimento não significa que, no contexto do arquipélago, aquela ilha fique
com condições de ter, né, uma respeitabilidade entre os seus pares. Né? Então, por exemplo, eu assim, não quero ser Cassandra, né? Mas eu diria assim que provavelmente será uma decisão com 2 votos. Será uma decisão com 2 votos. Acho muito difícil que, com a história social, com a história acadêmica, que com a projeção que suas biografias têm na história constitucional, né, os ministros recaiam da condição de uma colegialidade que pensa a Constituição como um valor, né, civilizatório. Né? Aí eu quero dizer o seguinte, né? Ainda que, quando a gente analisa os processos econômicos e políticos, veja, por exemplo, que todo o financiamento das reformas de justiça no Brasil, com recursos do Banco Mundial, tenham tido por objeto assegurar a regularidade dos negócios. Eu tenho uma colega, professora Thalita Rampin, que fez uma tese de doutorado sobre esse tema, examinou todos os acordos do Banco Mundial, e o fundamento da concessão dos recursos para a reforma do sistema é assegurar a estabilidade dos negócios. Não está dito em nenhuma cláusula que é para fazer justiça, é para estabilizar a regularidade dos negócios. A gente leu a tese maravilhosa de Luciana Zafalon sobre a política da justiça, que blinda as elites e criminaliza a pobreza, e encontrou certos mecanismos de concordância que é mais simbólicas entre sistemas que, vamos dizer assim, servem às elites e têm cautela com a pobreza, no tocante às decisões que são tomadas. Ela examinou o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Uhum. Em que pese tudo isso? Existe uma história bonita do Supremo Tribunal, que levou, por exemplo, a ação tão celebrada no mundo político de ministros como Evandro Lins e Silva, como Hermes Lima, como Victor Nunes Leal, que foram caçados pela ditadura de 64, mas nunca reduziram a sua percepção do alcance que uma jurisprudência do Supremo Tribunal possa ter. Cires Colano, o ministro Victor, dizia: quando deixa de caminhar pela rua, olha só, falando do direito a estar na rua, o ministro Victor, que escreveu Coronelismo, Inchado e Voto, né, dizia: enquanto a jurisprudência do Supremo não caminhar nas ruas, não abrirá a perspectiva do alcance civilizatório dos seus julgados. Né? Um tribunal que teve isso, um tribunal que criou a concepção do estado de coisas inconstitucional para ver a barbárie dos presídios, a barbárie do sistema de saúde afetado por políticas econômicas que privilegiam negócios, né? Não vai ficar no rodapé da história. Não vai ficar no rodapé da história. Né? Eu acho que, se tiver os 2 votos, o ministro está votando aí. É claro que ele vai manter a sua posição. Né? Manter, é óbvio, né? Mas duvido muito que, além deles 2, os demais... A ministra Carmen Lúcia já votou, não é isso? De certo modo já, né? O ministro Fachin, que é o presidente do Tribunal Eleitoral, já votou e acompanhou a ministra Carmen Lúcia, não é isso? Exato. Então, agora já votou o André Mendonça, o relator, né? O Cássio Nunes, e agora está votando o Fachin, na segunda turma, né? Na segunda turma. Vai repetir no pleno. Né? Exato. Então, a nossa condição, Daiane, é o dizer, como disse o jovem parlamentar na Assembleia em Paris, né? Eu acuso, eu não aceito, eu recuso. Né? E espero que
a tensão legitimadora equivocada, né, daquilo que foi comportamento congressual, judicial ou midiático, né, se dê conta a tempo de resgatar o salto histórico que a gente precisa dar para que o país retome a sua linha ascendente que nos projetou como detentores de grande respeito internacional, né? Grande respeito internacional, né? Na diplomacia, nas relações econômicas, né? Um país que chegou ao patamar de uma economia pujante, gente, e agora vira uma economia de balcão, né? Colocando na balança da pichincha a nossa infraestrutura produtiva, das agências de desenvolvimento que foram representadas por instituições como a Petrobras, os bancos sociais, né? Não é possível. A gente vai se dar conta disso numa hora, né? E a gente vai se dar conta de que não é que a gente tem um destino mítico, é que a gente tem um povo que lutou para sair da condição de alienado do humano, né? Porque o colonialismo produz isso, para construir, né, e transformar pela dignidade da política o humano que se expande, que é a função da realização dos direitos, é permanentemente ampliar a nossa condição de humanidade, não é isso? Exatamente. Muito bom. Professor, eu queria muito agradecer aqui nas palavras da Sônia Mourão, que eu abri falando dos comentários dela. Ela diz excelente programa, e é nas palavras dela que eu finalizo aqui a nossa conversa, reforçando que está lá em votação, como eu disse. Nunes já tinha se posicionado, é o relator. O André Mendonça, pelo que eu ouvi aqui de Picado, seguiu o voto do relator, sim, apesar de ter pedido vistas, né, lá no outro julgamento. Então, aquela ideia que a gente falou que eles estão jogando em conjunto, reforçada por essa posição, e agora está Edson Fachin falando, e a gente vai acompanhar aqui todo esse desdobramento. Vamos aguardar. Muito bom. Então, Daiane, um grande cumprimento a você, ao programa que você conduz e à pauta da TV 247, né? Que é essa expressão libertária do que é a comunicação como um bem público, né? Que cumpre função social, né? E que o garante, com as mobilizações dos movimentos sociais, de uma democracia real, né? De uma democracia participativa. Né? Exatamente. Quero que o senhor volte aqui mais vezes para a gente tratar também sobre outros temas. O direito de estar na rua, vamos conversar sobre o direito de estar na rua. Podemos, devemos, vamos fazer isso sim. Quero muito agradecer a participação de todos do programa com o Léo, Observatório da Eleição, com o Fernando Horta, já está rolando lá, então a gente se despede por aqui. A semana que vem a gente volta, tratando também sobre outro assunto da ordem do dia aqui, e certamente com a volta aqui também do professor em breve. Obrigada a todos, continue com a gente por aí. Um abraço, obrigada, professor. Daiane, o programa fica acessível pelo YouTube, para eu colocar no canal YouTube do Coletivo Direito Achado na Rua, para compartilhar com as nossas redes? Tá bem. Fica assim, mando para o senhor o link depois. Tá bem, obrigada a todos, fiquem por aí. Beijo, até mais. Beijo, tchau.